Olá, que bom poder estar novamente com vocês aqui e devido a todas as coisas importantes que falaremos hoje, eu digo, vamos pensar? Olá, Bia, tudo bem? Oi, Paulo, tudo bom? Como é que você está hoje? Joia, mais uma gravação do nosso programa aqui, espero que todo mundo que esteja em casa esteja gostando dos assuntos. Muita coisa já, né, Bia, que abordamos aqui, né, Bastante, né? Mas tem bastante ainda para para abordar, falar, né? né? É. Sim, Esses dias, né, eu estava conversando com alguma pessoa sobre psicanálise, né? Psicanálise tem fim? Acho que é muito Não, difícil ter não um fim, tem, né? porque ela não foi terminada, né? Ela não foi É um terminada. começo sem finais, assim, porque Aham. ele vai se aprimorando, o emocional vai tendo entranhas ali das coisas que Porque, vão sendo porque descobertas. Freud, ele desenvolveu essa teoria, né? Científica baseada na ciência da observação, na experiência que ele tinha como psiquiatra, né, atendendo, fazendo seus atendimentos clínicos, né, no consultório dele. Então ele foi tirando a base e construindo a teoria da psicanálise. Então ela não, ela foi interminada porque ainda Freud ainda é, no final da vida dele ainda ele estudava, né? E teve outros também psicanalistas que também foram percursores, né? Que também tiveram suas teorias, tiveram suas observações, né? Tiveram suas experiências, enfim. Então, assim, a psicanálise até hoje, ela tem pessoas que estudam ainda e tem novas descobertas, atualizações, né? Então, assim, ela é uma teoria que ela nunca vai acabar. Também porque a mente humana é uma coisa muito. Ela ainda é um mistério para a ciência, né? O pensamento, a mente, o consciente, o inconsciente. Então, isso nunca vai colocar numa caixinha, pronto, terminou. Né? O início, o meio e o fim, pronto, acabou. Sempre vai ter que acrescentar algo, sempre vai ter mais coisas. Então ela não vai terminar, não. Pois é, né? Então a boa Aham. notícia para quem sempre assiste o programa Vamos Pensar é que a gente tem muito assunto para falar ainda. Sim, e o psicanalista, quem quer ser psicanalista, precisa a vida inteira estudar. Porque senão ele fica desatualizado. Aliás, tudo na vida é assim, né? Acho que qualquer área que você for trabalhar, você vai sempre ter que se atualizar. Mas a psicanálise é uma coisa assim, mais ainda, é gigantesco. Então, o psicanalista ele sempre tem que continuar estudando, lendo, revisando, né? Você já viu já as obras de Freud, como são Extensas, extensas? né? São Por mais extensas. que você lê toda inteirinho, né? Do início ao fim as obras de Freud, você mesmo assim você vai ler de novo e você vai ter coisas novas que bateu, que assim que passou batido e você não percebeu, entendeu? Então assim um conteúdo vasto, né? Porque não tem também só Freud, né? É interessante o que você está falando, porque às vezes a pessoa que está em casa aí já ouviu a gente falar muito de Freud, criou a psicanálise, um monte de coisa. E pós-Freud, teve outros Nossa, pensadores teve. que pegaram as coisas de Freud e repaginaram, atualizaram, né, Sim. com mais informações. Então é uma coisa contínua E mesmo. tem psicanalistas também que em alguns pontos, alguns tópicos também tem uma visão diferente, né? Um pouco às vezes até divergente do que Freud falava também, né? Carl Jung, por exemplo, Freud era 100% cético. Ele achava que morreu, acabou, não tem mais nada nessa vida, que tudo é matéria, físico. Agora, Yang, ele era mais místico. Ele achava e ele acreditava, e eu acho que o tanto os dois, eu acredito que os dois eles eram brilhantes. E eu acho que dá para pegar coisas de um e de outro e usar, sabe? Porque, assim, não vou falar assim, um estava certo, estava errado. Não, os dois estavam certos. Só que eles tinham pontos de vistas diferentes, mas isso não significa que eles estavam totalmente errados. Por exemplo, Yang, ele tinha certeza. E é verdade mesmo. As coisas que são constituídas nessa vida são mais
coisas assim inexplicáveis do que explicáveis. Entendeu? Existe coisas que você não vê e que existe e que não tem ainda explicação. Então, assim, ele era mais assim, vamos dizer assim, mais místico. Não sei se seria essa a palavra, né? Mas ele acreditava em coisas que ainda não tinha comprovação científica. Já Freud não. Já Freud ele achava que tudo tinha, né? Tinha uma explicação e tem coisas que não tem explicação. Eu daí nessa parte eu concordo mais com Jung. E você, Paulo? Então, eu sempre fui da característica de Freud, porque eu acho muito interessante a parte já da criação e os testes que ele começou a psicanálise. Quando ele abandonou lá atrás, lógico, com vários testes que ele fez, da hipnose, aí ele foi vendo a associação. Eu acho que esses mecanismos foram importantes, mas os outros pensadores trouxeram até uma humanização a respeito disso, né? Muito legal. E outras repaginações que foram feitas, e eu tenho certeza de uma coisa: podem aparecer outros pensadores daqui para frente que também vão repaginar ou atualizar as coisas que já tem. Já tem, É já contínuo, atualizou né? É contínuo. muita coisa, né? Muita coisa que você vê na época de Freud assim, não se encaixa mais hoje na vida cotidiana, né? Porque era outra época, né? 1800 e pouco, início de 1900. Então, assim, mudou, muita coisa mudou, mas muita coisa ainda se encaixa perfeitamente. Tanto é que a psicologia aderiu à teoria da psicanálise, né? O Conselho Nacional de Psicologia reconhece a psicanálise e Sigmund Freud e os outros percursores também, Lacan, Jung, Melanie Klein, enfim, tantos outros aí, né? Que às Sim. vezes eu nem sei citar aqui, porque eu confesso, não vou falar, eu conheço tudo e todos, não. Se você quer ser psicanalista, você tem que estudar muito, você tem que gostar de ler muito, né? Muitas vezes você é uma leitura às vezes vasta, né? Uma leitura às vezes que requer muita desenvoltura para poder compreender, né? Porque é uma linguagem bem complexa, né? Então, assim, requer muito estudo mesmo, muita prática na leitura. E continuar sempre desenvolvendo seu vocabulário, né? Porque às vezes vários cientistas, vários estudiosos, eles têm uma, né, uma abordagem, né, assim, bem assim, às vezes até que não é tão simples assim de ler, né? Por isso que é aconselhável uma pessoa que estuda psicanálise, ela ter maior de 18 anos, né? Não é obrigatoriedade ela ter um nível superior, né? Um curso de nível superior, mas é melhor, porque daí ela vai ter uma bagagem mais consistente em poder entender e compreender todo o conteúdo ali, né, da psicanálise, porque não é uma coisa tão, às vezes, tão simples, né, tão óbvia de quando você lê e entender e interpretar. É isso aí. Então, você que está do outro lado da telinha, que pensar em procurar um terapeuta, um psicanalista, ele passa por estudos, tudo que a Bia falou aqui agora, né? Tem que ter aprimorado, tempo, dedicação. Por isso, quando você vai procurar ali, é um profissional que vai te ajudar, porque ele passa por todas essas coisas aqui que a Bia falou e muito mais. Bia, hoje a gente vai falar sobre umas coisas interessantes que a gente deixou reservado aqui, porque às vezes as pessoas falam assim, como que eu vou procurar um terapeuta? Por que eu vou procurar um terapeuta? Por que eu vou lá no consultório procurar um psicólogo? Por que eu vou procurar um psicanalista? Como eu sei que eu tenho que procurar um profissional desse? Então a gente trouxe hoje algumas dicas de como a pessoa pode fazer uma autoavaliação para si próprio, antes de procurar um terapeuta. Então, algumas dicas que a pessoa pode fazer. Eu vou procurar um terapeuta, beleza. Então, deixa eu fazer alguns itens comigo mesmo aqui, né? Umas dicas que a gente vai falar aqui. Faz essas coisas e você vai ver, então, a necessidade realmente de procurar um terapeuta, tá? Então, a gente enumerou algumas coisas que a gente vai falar aqui hoje. Uma das primeiros tópicos, eu vou começar aqui, Bia, é a identificação dos sintomas persistentes. E isso é interessante porque, se você verificar que você tem alguns sentimentos persistentes, como até tristeza, por exemplo, né? Aqui fala tristeza, ansiedade, irritação, que duram muitas coisas. Olha que interessante, sentimentos de irritação por muito tempo.
Sentimentos de irritação, são de sentimentos tristeza. que ele começa a direcionar a tua vida, né? Isso. E ficam por muito tempo. Sim, você vê que tristeza é normal, todo mundo vai ter. Ansiedade é normal, todo mundo vai ter, porque a ansiedade nada mais é do que uma forma que a mente tem, um mecanismo de defesa para ela se preparar, para ela se organizar, para ela saber o que esperar, ficar no estado de alerta para realizar algo, fazer alguma coisa, enfim, né, diante da vida dela, às vezes no trabalho, enfim. Só que o problema é quando a ansiedade ela chega ao extremo, a ponto de começar a te atrapalhar a realizar as coisas. Daí é uma coisa muito complicada. Daí você precisa saber o que está acontecendo. Você precisa buscar ajuda. Sim. A partir do momento que a ansiedade ela não é só um mecanismo de defesa da sua mente, do seu cérebro, para você se preparar, ficar em estado de alerta diante dos afazeres do dia a dia, das coisas que você precisa fazer, dos desafios que você vai ter que enfrentar, enfim. A partir do momento que ela começa a atrapalhar você, né, a maneira como você vai pensar, como você vai se organizar, a rotina sua, daí você precisa procurar ajuda urgente. Tristeza, a partir do momento que você só vive só triste, né, cabisbaixo, que você não tem mais alegria mais pra nada. Às vezes você nem tem mais vontade, desejo, nem tem prazer mais em nada, até das coisas que você mais gostava de fazer. Também é um sinal de que você está precisando de ajuda. Né? Alguma coisinha está acontecendo ali, né? Então você precisa ver o que é. Se é alguma deficiência de vitamina, né? Se é deficiente de vitamina D, B12, que mais? Vitaminas do complexo B, ferro, né? Ácido fólico. Às vezes, todas essas vitaminas, elas são reguladoras do humor, do bem-estar, elas ajudam a contribuir com isso. Se você está com deficiência, às vezes, essa tristeza que não sai de jeito nenhum, que você perdeu prazer em tudo na vida, pode ser isso, pode ser resolvido com uma suplementação aí. Né? Agora, a partir do momento, já suplementei, já fiz os exames, vi que não é nada disso, daí tem que ver o que está acontecendo, né? Toda a dica de tudo que você falou, que a gente falou aqui, é se os sintomas forem persistentes. Olha que importante, pessoal. Se você está aí do outro lado da telinha, eu queria deixar um recado para você. O que a gente está falando é tão importante que você pode se autoavaliar quanto a isso. Olha só, estou triste? É normal ficar triste, mas estou demais? É repetitivo? É um problema. Estou ansioso? Nossa, eu vou viajar amanhã? É normal, mas está se repetindo muito? Então, isso é prejudicial. Estou irritado. Estou irritado por uma coisa que me aconteceu agora. Meu pai do céu. É normal estar irritado, mas todas as vezes, ou muitas... Começa a aumentar a agressividade. Então, o recado que fica é esse. Faça uma autoanálise e se os sintomas que você estiver sentindo foram repetitivos, não bons, né? Eu vou falar de não bons, porque às vezes pode ser saudável, pouco, mas se forem sentimentos ruins, que forem por muito tempo, isso é um sintoma já precisa procurar um terapeuta. Sim, tem que ver o que está acontecendo. É legal. As dicas aqui acho que foram muito boas, né, Bia? Qual que é o outro item aqui, Bia? É o segundo. Aqui, ó. Capacidade de lidar com o estresse. Por que tem esse item aqui, que é uma autoavaliação que você tem que fazer antes de procurar um terapeuta, para você ver se realmente há necessidade? Porque o estresse, ele faz parte do dia a dia. A correria, o trabalho, entregar o trabalho, na escola. Meu pai do céu, tem prova. Não, ansiedade, no caso, né? Isso. Mas assim, daí a ansiedade, ela estressa. Ela cansa a sua mente. Isso. As situações estressantes, tá? Por exemplo, pequenas situações estressantes estão se tornando esmagadoras em você, que é um monte de coisa. Porque o que é estresse? O estresse nada mais é do que um conjunto excesso de coisas. ansiedade diante de muitos afazeres que você tem ao dia a dia. E que isso tá te cansando e tá gerando uma expectativa que você não está dando mais conta, que está afetando o seu emocional e até seu comportamento também. E leva ao estresse. Que leva ao estresse. E o estresse é interessante. É o staff da mente. Isso, é legal, Bia, você ter falado isso, porque as pessoas... E do corpo também, viu? Do corpo também. O estresse também gera desconforto, não é só mental, físico. E esses itens aí que a gente está falando de ansiedade, geralmente a pessoa fica
com o estresse por não saber lidar com os sintomas da ansiedade, né? Eu estou ansioso porque muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo, porque você não está sabendo lidar, vai levar ao estresse. Então, a dica é muito simples, né? Avalie como você está gerenciando o estresse cotidiano. Sim. Né? Hoje foi muito estressante no trabalho, a gente não ouve isso? Hoje foi muito estressante na escola. Eu sei que foi. Mas e se isso está repetindo, como a dica anterior? E se você não está administrando isso, né, esse estresse, ele Você está uma coisa precisa fazer uma descontrolada. análise da sua vida aí, uma avaliação do que está acontecendo, né? Você precisa ver o que está acontecendo. Às vezes, as suas estratégias diárias, elas precisam ser reavaliadas, né? As suas prioridades, né? Não é normal, por exemplo, você não está dormindo direito, você não está descansando o suficiente. É importante também a pessoa ter né, um dia, um momento de lazer, praticar um hobby, alguma coisa. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Ixi, então, complicou. Porque quando você não tem um tempo para você mesmo, a tendência é esse estresse piorar. Porque é uma necessidade básica do ser humano ter um tempo para você, ter um dia de descanso, pelo Sim. menos, no mínimo. Né? E no dia, durante o dia, você tem que também ter um momento de, né? Sabe assim? Poder respirar, sabe? Tomar um bom banho, né? Ter um momento para você se alimentar direito, tá com alguém que você gosta, conversar. Agora, a partir do momento, eu não tenho tempo para nada para fazer isso. Eu chego em casa, durmo correndo, tomo banho rápido, não tenho tempo nem de relaxar. Daí eu deito, daí para 6 horas de novo, tá acordado de novo para ter de novo aquela vida frenética. Daí você precisa recomeçar a rever aí, porque isso vai custar caro. Você vai ficar doente. É interessante isso aí, viu, Bia? Umas boas dicas que a gente deu aqui. O outro item para a gente seguir tá aqui, ó, padrões do sono e apetite. Isso aí é um problema sério, né, Se Bia? você tem Desregulado, uma né? vida frenética, que você não está dando conta dos afazeres do dia a dia, as consequências é hora de dormir, você não vai conseguir dormir, porque você vai pensar no dia seguinte, vai pensar nas coisas que você tem que fazer e nas coisas que você não conseguiu e nas coisas que você deixou de fazer, que está tudo embolado, que tudo emaranhado, que juntou tudo, que acumulou e agora o que você vai fazer? Noite sem dormir, porque você vai ficar preocupadíssima. Pois é. Tá vendo como essas coisas que a gente pode... Bom, o que a gente está falando é isso. Se você sentiu algum problema do que a gente falou aqui, é a hora de procurar o terapeuta. Essas são as dicas que a gente Sim, está dando outra aqui. coisa também que eu acredito que está acontecendo com muita gente, que eu vejo, é muito frequente, eu vejo várias pessoas virem, né, reclamar de mim também, por exemplo, dívidas. Dívidas tiram o sono de qualquer pessoa. A gente sabe disso. Né? Então, assim, é uma situação no qual, às vezes, como falou, às vezes a gente precisa ver as estratégias, né? A gente precisa ver o que está acontecendo. Será que eu estou gastando mais? Eu tenho que fazer uma planejamento financeiro, né? E também o planejamento financeiro não é só apenas você colocar na planilha quanto que você gasta, quanto que você ganha. E daí chega lá, você soma, tá negativo. Não é isso. Às vezes, então, você vai ter que rever os seus gastos. Mas hoje a situação do Brasil é que o básico tá caro, né? Sim. Muitas vezes as pessoas não estão dando conta porque as coisas subiram de forma exorbitante e o salário não acompanhou, né? A inflação também não acompanhou, né? E a gente pode entrar aqui em outras questões também governamentais, né? De taxas que vem subindo, etc e tal. Então, a gente vê que a situação do brasileiro está uma situação meio complicada, né? Então, assim, às vezes, nesses momentos, a gente precisa ser criativo e tomar uma atitude e uma iniciativa de, às vezes, ter uma renda extra, Pois é. fazer alguma coisa. É complicado. E isso tira o sono da gente, tira a paz da gente, tira totalmente. A vida financeira está totalmente interligada na sua saúde física e emocional. Se a sua vida financeira não está indo bem, ela vai afetar a sua saúde física e emocional. É complicado. Não é fácil. Sim, é complicado. Então você tem que rever, planejar, ser criativo,
né? Às vezes, de preferência lá, se você começa a mexer os pauzinhos, começa a fazer network, né? Começa a mandar currículos, pedir alguém para indicação para você procurar outro lugar que o salário é melhor, né? Então, fazer alguma coisa, né? Porque às vezes a gente por exemplo, tá anos lá no trabalho, né? Às vezes a gente não tem. A gente se acomodou tanto, né? A gente está tão no piloto automático que a gente não pensa um pouco fora da caixinha e começar a ver que tem outras possibilidades. Que às vezes essas possibilidades elas podem melhorar a sua vida. Sim. Você fica lá estagnado, né? Às vezes você fica até meio cego de tantos e tantos anos que você fica num lugar só. Né? Então, às vezes, está na hora de você começar a mexer os pauzinhos e pular a caixinha, pular o muro, ver outros horizontes. Boas dicas, né? Você encheu de dicas agora do item só, então foi muito legal, né? Tem outro aqui, Bia, até para dar tempo da gente falar a maioria deles. Qualidade das relações interpessoais, né? Se a pessoa fazer uma análise disso e ver que está com algum problema, é o momento de procurar um terapeuta, né? Mas a qualidade das relações interpessoais... Está muito ligado também às qualidades das relações interpessoais. Ela está muito ligada no nosso... Como é que está o nosso equilíbrio emocional? Também, né? Para ela Sim. saber sobre Sim. esse equilíbrio, é importante. Sim. Porque quando você está equilibrado emocionalmente, você tem mais capacidade de avaliar situações, avaliar o comportamento das pessoas que se aproximam com você e você começar a interpretar o que é uma pessoa que realmente ela tá te respeitando ou ela tá querendo se aproximar de você para tirar a casquinha de você, te sobrecarregar, né, de forma desrespeitosa, enfim, né? Então, assim, quando você tem as suas emoções estão reguladas, você consegue compreender melhor, entender melhor e ler melhor as pessoas. É uma leitura, né, de si mesmo. Legal, muito legal. Isso é uma das coisas, das né? coisas. Tem várias. Então, agora, uma pessoa desequilibrada, cara, ela não consegue nem ler ela mesma, quanto menos o outro. Ela não vai conseguir ver quais são as intenções, né? Se a pessoa tá lá se aproximando de você, toda gentil, agradável, né? Te bajulando só porque ela tá com algum interesse, entendeu? Querer tirar algum proveito de você. Né? Saber também se comunicar, né? Às vezes no trabalho, né? O chefe às vezes sobrecarrega você. É tudo uma questão de sentar e saber se comunicar de uma forma positiva e que vai te ajudar a resolver a situação, a resolver o conflito da melhor forma possível, sem te prejudicar. Agora, como é que você vai fazer isso quando você está com uma desregulação emocional lascada? Aí vai do que a gente está falando. Se tem algum problema com isso que a gente está falando, é a hora de procurar o terapeuta. É a autoavaliação que a gente está falando aqui. Né? Olha que interessante, Bia, o texto inteiro do que a gente trouxe aqui. Ó, reflita sobre como estão suas relações com amigos, familiares, com tudo que você falou aí. Com amigos, familiares, colegas, conflitos frequentes ou isolamento social podem indicar problemas emocionais subjacentes. Eles vão aflorando problemas que já estavam lá quietinhos. Sim, Então, olha que família é uma coisa complicada. Não, família... Porque família, quando é para ser ruim, é misericórdia. Família é maravilhosa. Eu amo minha família, né? Amo. A gente tem sim que dar valor aos nossos familiares, porque eles, no geral, quando a gente está no perrengue, é eles que vão estender a nossa mão, né? Porque quando a gente está no perrengue, os amigos se afastam, né? Mas geralmente pai, mãe é aquele que vai te dar a mão. Mas infelizmente as pessoas, quem não sabe dessa realidade, né? Que bom que você não sabe, porque tem gente que não tem essa realidade. Que não pode contar com a mãe, não pode contar com o pai. Pelo contrário, eles são um dos motivos, às vezes, de você estar com desequilíbrio emocional. Porque eles têm desequilíbrio emocional e eles passam tudo isso para você. Eles despejam, né, todas as mazelas em cima de você e você não dá conta. Então, daí é uma hora de, às vezes, você começar a ter arestas, né? Às vezes ter que se afastar um pouco, pensar um pouco, né?
não escutar tudo que fala, Que é um né? outro problema. Pedra cinza, às vezes, né? Fingir que tá ouvindo, mas não, né? Enfim, isso é uma das coisas, né? É. Agora, se você tem uma família legal, uma família que te apoia, uma família que te escuta, uma família que é pau pra toda a obra, que te ajuda nos momentos de dificuldade, parabéns, nossa. Então, essas palavras que eu tô falando aqui não é para você, tá? Isso é para quem realmente sabe como é, que às vezes é complicado, né? Agora, se for parente, né? Sabe, parente? Eu não tô falando de pai e mãe, eu tô falando de parente. Ah, parente, cara, cada um cuida da tua Aqueles que às vezes vida. parecem para dar um trabalhão, né? Não. Parece, né? Parente, daí você tem que ter, assim, uma rédea curta ali e colocar os pingos nos is e ter limite, né? Colocar arestas mesmo e não ter medo, não, às vezes, ter que ser firme, né? Bia, muita coisa aqui para falar. Vamos tentar falar mais um com o tempo que a gente tem aqui. Autoconsciência de pensamentos e sentimentos. Um item que a pessoa tem que ter para fazer uma autoanálise se ela precisa procurar um terapeuta. Isso aí, Bia, olha que interessante. Considere se você tem recorrido ao uso excessivo, por exemplo, de substâncias como álcool, coisas prejudiciais, para você fugir dos problemas. Se você está utilizando essas ferramentas destrutivas para fugir de problemas, aí já é a hora, já meio passada já, de você procurar o terapeuta. Porque quando Ou você ajuda, né? usa entorpecentes para poder fugir do problema, o que acontece? Você foge do problema só no momento que você está usando ali. Depois ele vai voltar. Não tem como fugir. Então você precisa enfrentar. Você precisa saber resolver. E às vezes com entorpecentes não é a melhor solução. É. Né? Por isso que o autoconhecimento de seus próprios sentimentos é o que você falou. Você falou um monte de coisa legal que pode ajudar isso. O equilíbrio emocional, se ela consegue lidar com os estresses, né? Por isso, qualquer momento disso que você tiver e não saber como lidar, já procura um terapeuta. Nossa, estou muito ansioso, procura um terapeuta. Ai, não, virou estresse, procura um terapeuta. Agora, se chegou a esse ponto de você usar subterfúgios destrutivos, como beber, vou beber até cair e tal, esquecer dos problemas, isso é um grande, grande problema, porque isso é destrutivo. Ele vai piorar a Vai situação. piorar a situação. Não vai E melhorar. muitas das vezes piora até as pessoas à sua volta. Sim. Então, se o que a gente está falando aqui é dicas para que você procure se autoavaliar antes de procurar o terapeuta, isso aí é uma das cruciais. Se você chegou nesse ponto, corre lá. Então, só dando né, uma observação que você fez me lembrar, né, que o que está acontecendo muitas vezes, né? Muitas vezes a pessoa ela vai por exemplo, ela está vendo que ela não está bem emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, mentalmente. Ela procura, por exemplo, um psiquiatra. Muito bom. Só que o que está acontecendo? Eu vejo que está tendo uma banalização muito grande com antidepressivos. Eu vejo, não estou falando que todo médico é assim, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu vejo que tem vários casos e que me relataram várias vezes. Inclusive, eu já passei por coisas semelhantes, que a pessoa, ela não tem um cuidado qualificado e adequado com o paciente. A pessoa vai lá, se queixa que está com depressão, se queixa que está com uma tristeza profunda, que tá com uma irritabilidade que não acaba mais. O profissional da área da saúde, ele já receita um monte de remédio e antidepressivo, que você vai ficar dependente, que é tarja preta, entendeu? E que depois, se você ter que parar, você vai sentir... como é que chama quando você não tem a substância? Você fica com síndrome de abstinência. Isso, abstinência, você vai ficar com abstinência, vai dar um monte de efeito colateral, tanto tomando ou parando de tomar. Então, isso é muito complicado. E às vezes, como eu falei logo no início,
Às vezes, se o médico ele tiver, né, o cuidado de pedir exames de sangue para ver como é que está a dosagem de ferro, a dosagem de B12, a dosagem de vitamina D, a dosagem de ácido fólico, vitaminas do complexo B, né? Enfim, se ele começar a ter esse cuidado e pedir esses exames, né, às vezes ele pode resolver sem dar medicamento de tarja preta e que melhora a vida da pessoa, sem ela precisar ficar dependente de antidepressivos, que depois vão causar dependência e ela não vai conseguir mais se livrar deles. E que também, muitas vezes, as pessoas usam certos antidepressivos, que eu não sei como elas conseguem receita por aí, né? E usa como uma forma de fugir da realidade, sem realmente estar precisando. Entendeu? Ou ter um atendimento e um tratamento adequado para a necessidade pessoal dela, individual dela. Então, isso eu estou muito preocupada. Eu acho que as universidades, enfim, elas tinham que explicar mais para as pessoas que estão estudando, que estão se formando, né, na medicina, tudo, para não banalizar, né, esses medicamentos. Porque em vez de estar melhorando, está só piorando a situação. Tá vendo, Bia? Então, Olha a cada importância. caso é um caso que precisa ser muito bem, tem que ter cuidado com o paciente. Não é só assim, a pessoa chega lá, tô triste, não sei o que, perdi libido, não sei o que, não sei o que. Ah, tá bom, tô aqui um remedinho aqui, tchau. Entendeu? Você não tá cuidando da pessoa. Você tá também deixando anestesiada e fugindo da realidade. O que ela busca, por exemplo, antes de procurar uma ajuda, no álcool, coisa assim. Daí ela fica super dependente do medicamento. E se você não cuida, às vezes o que acontece? A pessoa pode ter também, ela pode ter uma overdose aí de medicamento tarja preta, se ela não estiver bem assistida. Porque não é só tomando medicamento que vai resolver o problema. Entendeu? Existe uma série de mudanças de comportamento, de mudanças de rotina, né? Enfim, para que o remédio é só como é que fala? Uma ferramenta para ajudar, mas ela tem que ter outro apoio ali, entendeu? Você me entende? Só medicamento não resolve a vida de ninguém. Porque vai chegar um momento que você vai tomar determinada dose, ok, no começo é mil maravilhas, você até flutua. Mas depois, aquela dose não vai mais surtir o efeito que fazia antes, daí você vai precisar de mais. Daí chega lá, o médico aumenta. Daí você fica aumentando. E vai, até uma hora que não dá mais. Daí até uma hora que também o médico, você já tá tomando tanto, não pode ficar tanto tempo assim, eu vou tirando aos poucos, né? Daí a pessoa começa a ficar, né? Porque não resolveu a raiz do problema. Por que ela tá assim? O que tá acontecendo? E às vezes é uma coisa tão simples, é simplesmente suplemento de vitaminas. É interessante, Bia. Nossa, as dicas foram fantásticas, né? Até queria ver se dá tempo de entrar no próximo tópico que a pessoa pode se avaliar, que é ver a constância de pensamentos negativos que ela está tendo. Porque, assim, a gente falou tanta coisa aqui importante, e esse é um desses, tão importante quanto. Porque é isso que leva as pessoas a lotarem consultórios de psicologia, psiquiatria, psicanálise. É a constância de pensamentos negativos que alguma pessoa possa estar tendo. E isso leva ela a problemas desastrosos, porque o pensamento negativo ele leva a caminhos, vários caminhos que podem ser piores do que pode se imaginar. Porque ela já começa com pensamentos negativos que geralmente é sobre si própria, né? Ela vai fazendo uma autocrítica gigantesca sobre si própria, sem saber administrar até que ponto, com equilíbrio, que a gente já falou, até onde ela pode se criticar, né? E lógico, a crítica é boa, a autocrítica, mas calma aí, por que eu fico me martirizando a todo tempo? Toda hora você fica se autodenegrindo. Isso, aí fica um pensamento negativo, que é a bolinha de neve que vai aumentando, e você pode realmente se destruir com um pensamento negativo,
né? E o que a gente está falando aqui não é brincadeira. Os consultórios são lotados na psiquiatria, na psicologia e na psicanálise que deram origem a pensamentos negativos sobre si próprio. Olha só o que a Ó, pessoa... eu vou dar uma dica, tá? Se você é aquela pessoa que logo cedo de manhã já abre a internet, o celular, ou sei lá, jornal, essas coisas, para, tá? Não é a primeira coisa que você tem que fazer, não. Tá? Porque a gente vê que noticiário só tem coisa ruim, né? Só dá medo, medo, medo e medo gera negatividade. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é autocuidado, né? Lava o rosto, toma um banho, escova o dente, né? Sei lá, faz alguma coisa que contribui com não estou falando para ser alienado, não é isso, mas que contribui com teu ângulo de coisas positivas A primeiro. disposição do novo dia que está Sim, começando, sim, análise de tudo que você tem que resolver, sim. controle. Porque eu acredito que existe pessoas muito poderosas que estão querendo meter medo na gente, que estão querendo transformar a nossa mente num poço de pessimismo, porque eles sabem que quando uma pessoa é triste, pessimista, nervosa, negativa, autocrítica, ela se destrói. E quando eu falo se destrói, não é só, é uma coisa visível. Não, é físico. Você começa a ter doenças, né? Então, avalia primeiro. E outra coisa também, quando você vir pensamentos negativos de autocrítica para você, né? Que você possa pensar o seguinte, fazer a pergunta para si mesmo. Quando eu tenho esses pensamentos de autocrítica, eu fico falando comigo mesmo, me xingando, falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou insuficiente, que eu sou incapaz, que eu sou um lixo, que eu sou sei lá o quê. Pensa assim, pensa. Por acaso, pensando desse jeito, falando desse jeito de si mesmo, pensando dessa maneira de si mesmo, vai te ajudar em algo? Isso está te ajudando? Você pensar assim de você? Daí, começa pelo menos de manhã cedo acordar e pensar em 3 coisas positivas que você tem, uma coisa que é sua, uma coisa forte em você, assim, um lado forte, um lado bom de você, que você é bom, algo que você, adjetivos bons, entendeu? Qualidades boas. Pelo menos pense em 3. Mesmo que, amanhã eu não consigo pensar, amanhã eu vou ter que pensar de novo e eu não tenho coisa diferente para pensar. Ok, então pensa nessas 3 que você sabe que você tem. E lembra delas. Primeira coisa que você lembra no teu dia a dia, lembra dessas 3 coisas que você é um ponto forte seu e que você é uma qualidade sua. É. Legal, Bia. Você deu uma perspectiva diferente para uma autocrítica, né? E é interessante, vou dar um exemplo também, que eu já vi uma pessoa falar assim, eu me critico muito. Não, se você só vê por outro ângulo, o ato de me criticar, que bom que eu tenho esse mecanismo de fazer críticas sobre mim, porque eu consigo resolvê-las, crescer, né, e sobrepujar as críticas das quais eu preciso avaliar em mim e melhorar. Então, se você vê pelo outro ângulo, é bom ser um crítico sobre si mesmo, né? Tem uma coisa boa sobre isso, né? Nossa, quanta dica boa, hein, Bia? Nosso tempo até acabou aqui, mas eu acho que foi muito legal o que a gente falou. O que você acha? Espero que tenha contribuído e ajudado em alguma coisa, né? Para ajudar e melhorar um pouco, né? Porque a gente sabe que todo mundo tem seu lado, né? Momentos aí de que, né, a gente não está tão bem assim, né? Mas a gente não pode desistir, a gente tem que seguir em frente, né? Como diz lá o peixinho lá da Dory, lá da Disney, né? Do Uhum. programa o Nemo, continue a nadar, continue a nadar, É, continue a nadar. Não desiste, né? Porque é fases, né? A nossa vida é constituída por fases, né? É uma montanha russa. Uma hora a gente está lá no pico, outra hora a gente desce, mas a gente tem aí toda uma trilha, né, para continuar. O que a gente não pode é parar, a gente não pode desistir, né? E não ficar só se martirizando, só vendo o lado ruim das coisas e de você. Todo mundo tem o lado bom e o lado ruim. Todo mundo tem coisas boas, né? Então a gente precisa focar às vezes no que é bom, não só no que é ruim. legal, Bia. Então, tá dado o recado aqui do programa de hoje. O tchauzinho fica com você, então. Muito obrigada por assistir nosso programa e nos vemos na próxima. E eu convido vocês, hein? Vamos pensar? Até mais. Tchau, tchau.